Eu tava muito ansioso para produzir conteúdo pro dia de hoje, tá? Porque é um cenário muito claro, assim. Se a gente tivesse trazido um reforço, qual seria a temática? Como esse reforço se encaixaria no Atlético? Beleza? Beleza. E como não veio ninguém, qual é a temática? Existe vida sem reforço? Existe alguma chance do Atlético, porra, conseguir reagir na Série B sem os reforços que a gente imaginava que seriam necessários? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu acho que o próprio Odair respondeu esse tipo de pergunta na última coletiva, porque ele foi muito bem quando ele disse: cara, se a gente continuar dessa maneira, pode chegar a 30 jogadores que a gente não vai conseguir reagir. Então, eu vou me manter nesse ponto de resposta do Odair e falar: existe vida sem reforço? Existe. Existe vida com trabalho, existe vida consertando erros, existe vida com o Atlético se organizando melhor, existe vida com o Atlético sabendo lidar melhor com a pressão. Não era a única maneira da gente, porra, se reforçar e crescer e melhorar na Série B só contratando. A gente não pode ser refém do mercado assim. Eu acho que quando um time ele é refém do mercado, é quando ele olha dentro do clube e ele fala: eu tô fazendo tudo que eu poderia para ser a melhor versão possível. E eu vou contar um negócio para vocês. O Atlético não está fazendo tudo que ele pode para ser a melhor versão possível desse Atlético. E digo mais, a gente nem conhece a melhor versão possível desse Atlético. O Barbieri não conseguiu tirar o melhor desse Atlético. E digo mais, não deu tempo pro Odair tirar o melhor desse Atlético. Então, assim, a gente tá numa situação que ela é uma situação extremamente difícil, no sentido de aonde esse time ele pode chegar. Porque o torcedor que fala que a gente não tem da onde tirar mais desse time, ele não tá errado, não. Porque ele não viu esse time entregando tanto a mais para imaginar que a gente poderia ser, pode ser uma equipe muito melhor. Né? Não é nem questão do poderia, que a gente pode ser uma equipe muito melhor. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor que acredita que a gente pode ser muito melhor, porque, assim, existe uma projeção também se baseando na carreira dos caras, nas características dos caras, no que eles podem entregar, ele também não está errado. Só que tem uma questão. A gente vai conseguir ou a gente não vai conseguir? A gente vai conseguir ou a gente não vai conseguir? E ontem, eu fiz um exercício que eu queria dividir aqui com vocês, que eu fui ver o jogo do Goiás. O Goiás que é o atual líder da Série B, o Goiás porra, deve subir. É um início muito positivo do Goiás ao ponto da gente acreditar que deve subir. E, cara, assim, o primeiro ponto é, se você pega a escalação do Goiás, se você pega a escalação do Atlético, você vai ver que a escalação do Atlético, ela, porra, é difícil encontrar o termo, mas pra mim ela é melhor que a escalação do Goiás. Escalação do Goiás, Gil, vamos lá. Tadeu jogaria no Atlético? Jogaria no Atlético. Check. Aí o lateral direito é Diego Caíto. Acho que jogaria no Atlético. Nem conhecia o jogador, mas acho que jogaria no Atlético porque a nossa situação da lateral direita é péssima. Aí, por Luiz Felipe e Lucas Ribeiro não é uma zaga melhor que a nossa, desculpa. Não é. Aí você vai pra lateral esquerda, o William Lepo não é melhor que o Esquivel. Eu acho que o Marcão não é melhor que o Falcão e o Filipinho. O Juninho, acho que poderia ser titular, é um natural. Aí você tem Pedrinho, Vitinho e o Wellington Matheus. É o Wellington Matheus? Enfim. Um cara que, porra, eu me indiquei pra caramba no Atlético, o Atlético foi até atrás. Acho que o Zapelli teria vaga, acho que o João teria vaga, acho que o Luiz Fernando teria vaga, acho que o Velasco teria vaga nessa linha de três atrás do centroavante, acho que o Anselmo Ramon seria titular. Então, se tu pega o time do Goiás, talvez quatro seriam titulares. Hoje Tadeu, Anselmo Ramon, Juninho e o Diego Caíto, porque a situação da lateral é péssima. Então, assim, jogadores mais experientes, consolidados, mas o Atlético ainda leva uma vantagem no confronto direto. Mas se tu for ver os números, tu vai ver que o Atlético não está longe da liderança. E o Atlético está longe da liderança em questão de pontos, mas eu tô falando em questão de jogo jogado. Beleza? Olha isso aqui. Vamos analisar pertinho para vocês entenderem o que eu tô tentando falar com vocês. Gols marcados. O Goiás tem um gol marcado a mais que o Atlético. Então a gente tá falando que o líder do campeonato tem um gol marcado a mais que o Atlético. Tá paralelo ali. Aí eu vou deixar essa parte da defesa para depois. Grandes chances. O Atlético é um time que cria mais do que o Goiás. O Atlético teve 24 grandes chances, o Goiás 18.
Bolas na trave, empate 6-6. O Atlético fica mais com a bola do que o Goiás. O Goiás é um time de uma estratégia muito bem definida, algo que eu acho que o Atlético ele precisa fazer o mais rápido possível, de roubar e acelerar, roubar e acelerar. O Atlético, desde a chegada, ou desde a saída do Barbieri, é um time que tenta ficar mais com a bola. O Atlético acerta mais bolas longas por jogo, 17,5 a 13,8 do Goiás. E eu acho que essa é uma estatística negativa pro Atlético. Acho que o Atlético tem que parar com essa bola longa. Se fosse um time de transição, faria mais sentido a gente ter uma boa bola longa do que um time de toques mais curtos. O Goiás acerta um pouquinho mais de cruzamento, 4,7 contra 4,9. Dá para botar aí que foi, sei lá, um cruzamento certo a mais para a equipe do Goiás. Finalizações, o Goiás finaliza um pouquinho a mais. Lembrando que a gente tem finalizações mais perigosas, mas o Goiás finaliza um pouquinho a mais, no sentido de 12,5 a 13,3. Agora vamos entrar na parte defensiva, que eu acho que é o grande X da questão. O Atlético não está no G4 da Série B por questões defensivas. Mas se você for parar para pensar, o Atlético tomou 10 gols a mais do que o Goiás, beleza? Então, assim, o saldo aqui é de 10 gols pro Goiás. Mas você começa a ver as estatísticas defensivas. Cara, o Atlético tem... Calma aí. O Atlético tem 14,7 desarmes por jogo. O Goiás tem 12,9. O Atlético desarma melhor que o Goiás. Lembrando, o Atlético tomou 10 gols a mais do que o Goiás. O Atlético em interceptações, ele tem 2,4 a mais do que o Goiás por jogo. É outra estatística importante que a gente tem mais do que o Goiás. Tá? Lembrando, o Goiás tem 10 gols sofridos a menos do que o Atlético. Aí você bota aqui, cortes por jogo. É um número relativamente próximo, mas o Goiás está na frente. O que significa que o Goiás está mais preparado para o jogo aéreo. 24,2 contra 28,4 do Goiás. E o Goiás tem 6 clean sheets, a gente tem 2 clean sheets. Os números defensivos de desarme, interceptação e corte, o Atlético ganha do Goiás. O Atlético tem 2 estatísticas defensivas melhores que o Goiás contra uma. E o Atlético tomou 10 gols a mais. Aí a gente começa a tentar entender. Porra, então aonde está essa discrepância? Não é nem que eu quero queimar o Mikael. Mas acho que a gente precisa debater um pouquinho o Mikael. O Mikael hoje é o goleiro que tem a maior média de gols sofridos na Série B. E o Mikael hoje é o 18º goleiro com menos defesa diante da Série B. Mikael tá na zona de rebaixamento de todos os goleiros da Série B. Ah, mas ele salva o Atlético. Salva. Mas os outros estão salvando mais. Ah, mas também não tem como ser um goleiro com essa grande defesa. Tem. A gente tá vendo que, pô, números defensivos, a defesa do Atlético corresponde melhor do que a defesa líder do campeonato. Então, assim, só para vocês não entenderem que a gente fugiu um pouquinho do assunto. Existe vida sem reforço? Existe. Tanto em questão de números ofensivos quanto em questão de números defensivos, a gente tá próximo do líder do campeonato. Não sabe? A gente tá próximo do líder do campeonato. Só que a gente tem um calcanhar de Aquiles muito claro que o líder do campeonato não tem. A gente é uma defesa de merda. Ou a gente vem sofrendo gols adoidado. Aí eu fico pensando, e eu termino esse vídeo refletindo isso com vocês. Se a gente tivesse o Tadeu e se o Goiás tivesse o Mikael, o que vocês acham que estaria melhor colocado dentro da competição, vendo o equilíbrio desses números? Pois é. Pois é. E é zero a intenção de queimar o Mikael, tá? Acho que o Mikael, nesse momento, precisaria ser protegido.